Shabbat Shalom, estamos a um Shabbat aqui compartilhando o café da manhã com a família Rodrigues. E aqui estamos com essa mesa de Shabbat. Seu Atos, Yaron, Esdras e Rejane. E aí, senhor Esdras de Vinícius, referente a essa política brasileira, o que o senhor tem a nos falar? Shabbat Shalom para todo mundo. Assim, essa semana dá pra dizer que a gente teve muito, assim, mais do mesmo aqui pelo Brasil, mas o detalhe fica lá pra fora, né, internacional. Acho que dá pra dizer que é o maior detalhe da semana. Primeiro, aqui no Brasil é a mesma bagunça de sempre, né, deputado mudando de lado, governador mudando de lado e por aí vai, não é nenhuma novidade. Já agora, no internacional, a gente teve o curioso caso do Zelensky, né, lá da Ucrânia, visitando o Congresso americano. Ele tá lá ainda nos Estados Unidos e, assim, ele foi recebido como se fosse o grande faraó, sabe? Então, tratando ele como se fosse um grande deus, sendo que tudo que tá acontecendo até agora, pode-se dizer que foi ele que acabou, digamos assim, expulsando parte da população ucraniana da Ucrânia justamente por não ceder à guerra. A Rússia já praticamente tomou a Ucrânia, já tem até novas lideranças dentro da Ucrânia mandadas pela Rússia e vai continuar por um tempo. Vai continuar por um tempo ainda sendo um território, só que o mundo ainda vende que não, a Ucrânia está vencendo, ganhando bilhões e bilhões de dólares. Sendo que a gente sabe que não é verdade. Assim, foi uma semana mais tranquila, entre aspas, mas é uma semana, digamos assim, tensa também, né? A gente está chegando no final do ano, hoje é dia 24 de dezembro, né? Uma data cristã, comemorativa e tal. E aguardemos para os próximos dias. Semana que vem já é o dia 31, né? Dia de sábado. Então, vamos ver o que nos aguarda para os próximos dias. No geral é isso. Se cuide porque o ano que vem vai ser muito tenso. E é isso. Perfeitamente, senhor Esdras de Vinícius, obrigado pelo café da manhã, pelo comentário. E aí, senhor Yaron, uma boina, senhor Yaron? Pega uma boina aí, ótimo, pode usar a boina. E aí, esse café da manhã, o que o senhor tem a nos dizer? As novidades? Esse café da manhã tá ótimo. Eu tenho um canal no YouTube, onde lá eu gravo as minhas músicas, onde tem a minha voz que eu lá canto às vezes sim, às vezes não. E vou falar sobre Avatar 2, que lançou recentemente. Avatar 2, eu tô afim de ver esse filme. O pessoal falou bem do filme, as artes do filme tá ótima, a paisagem também, de fundo, as músicas de fundo também estão ótimas. E eu tô ansioso pra ver também, quando lançar aqui no TV Box. E no mais é isso. Fiquei sabendo que um indiano morreu que viu Avatar 2, é verdade? Ah, é verdade. Um indiano estava tão esperando o Avatar 2, no dia da estreia, ele foi assistir de primeira vez e infartou dentro do cinema. Uau, deve ser muito bom o filme, né? Sim, um pouco. Certo, muito obrigado. E qual é o seu slogan? Uma boa vida e um bom Shabbat. Uma boa vida, bom Shabbat. Você passou de ano, né? Meus parabéns mesmo. Obrigado aí. Tudo bem. Ótimo café da manhã. Senhor Atos Baruch. E aí, o que manda? Quais são as novidades? O que está acontecendo com essa história? O que o senhor tem a nos falar? Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A história nunca se acaba, né? A gente vai dar continuidade no ano passado sobre a história da educação, até chegar nas raízes do problema da educação brasileira. A gente vai chegar disso lá na frente, está bem no início ainda. Ok. Depois, quando o Martinho Lutero trouxe as influências, né, para traduzir a Bíblia, uma série de coisas, os franceses, perto da Revolução Francesa, eles tinham um sistema de obrigatório de educação, certo? Aí teve um caso uma pessoa chamada Jean-Jacques Rousseau. Ele tinha um método seguinte: o ensinamento antigo, ele não é mais válido para uma sociedade, porque ele só serve para as pessoas da burguesia. E naquela época as pessoas não ligavam para os estudos, achavam os estudos uma coisa desnecessária. Aí então ele meio que mudou a visão da população, falando que vai ser bom e vai ser melhor para a população não ser enganada nas próximas gerações. O que é dos estudos? Era em busca da verdade no intelecto, era isso.
Aí, mas quando isso mudou esse pensamento, a sociedade, a minha sociedade não fala francesa, ela meio que tudo ficou mais dependente do Estado. Antes era dos livros passados para o aluno, agora o livro era passado para o Estado, depois para o estudante. Ou seja, o Estado agora virou o interventor dos estudos naquela época. Em muitos países na Revolução Francesa, no período da Revolução Francesa, adotaram esse sistema. E hoje em dia ainda continua, até hoje nas escolas, né? Tipo assim, tem um livro, por exemplo, o aluno brasileiro, o professor está ensinando o livro. O professor, ele vai dar o que está escrito no livro, mas também vai dar a sua opinião em que o Estado formou ele, ou seja, uma opinião do Estado, ou seja, uma doutrinação política, uma doutrinação religiosa, seja o que for. Isso partiu dele, do Voisin. Isso. Semana que vem a gente vai dar continuidade sobre isso, mas infelizmente essa doutrinação veio por causa dele. Compreendo. No entanto, senhor Passagiano, meus parabéns também, é muito bom. É o mínimo que se espera, né? É o mínimo. Ótimo. Algum comentário mais, além desse café da manhã, o Shabat, o ano? Esse ano que vem vai ser um ano complicado, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E não desiste, siga em frente, continue estudando. Muito bom, muito obrigado aí, um ótimo café da manhã. Senhora Rejane, o que você tem a falar sobre essa paraxá, as novidades, o café da manhã? Bom dia, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique à vontade para você curtir e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Sejam bem-vindos. A porção dessa semana é uma porção de continuação de José do Egito, a porção de Miketz. Ela fala de traição, né? E ela fala de sucesso. Ela começa com o sonho de Faraó. Ela é muito séria, essa porção, porque ela fala de 3 assuntos específicos e importantes para qualquer sociedade. Fala sobre fartura, fala sobre a miséria e sobre a gestão. Essa porção, quando José, ele está preso há 12 anos, né? E quando o Faraó tem um sonho, aquele sonho estranho, que ele não entendeu, e ele convidou os necromantes, ele convidou os magos para interpretar, e ninguém satisfazia o Faraó, interpretavam de forma errada. E então o copeiro se lembrou que tinha um prisioneiro lá dentro que tinha revelado para ele o sonho dele, e ele estava ali hoje servindo o rei. E o rei então manda chamar José. E José chega muito humilde, apesar de ser um homem bonito, alto, cheio de pompa, ele chega de forma humilde diante do faraó e deixa bem claro que a revelação não parte dele, que a interpretação daquele sonho parte do Deus que ele serve, do Eterno. E o faraó então deixa ele falar, e ele explica que 7 vacas magras significa 7 anos de muita pobreza. Só que primeiro ele sonhou com as vacas gordas, e vinham as magras e comiam as gordas. E ele interpreta da seguinte forma: 7 vaca gorda significa 7 anos de fartura, tudo muito bom, a terra vai produzir. E 7 anos, e 7 vacas magras devorando as vacas gordas significa escassez, pobreza, miséria, fome. E ele sonhou também com as espigas gordas, cheias, né? E as espigas magras devoravam as espigas cheias. E ele falou, o sonho é igual, é a confirmação do primeiro. Interpretou para o rei da seguinte maneira, né? Igual assim ele tinha interpretado o primeiro sonho. E ele fala que para o rei ter sucesso, o rei precisa nomear um homem sábio e honrado, para que aproveitasse os 7 anos de muita fartura que iria iniciar já por aquele período, e colocar então para que esse gestor, né, tivesse responsabilidade com a população e com os povos vizinhos. O Egito iria fornecer alimento não apenas para o Egito, mas para todos os países ali que eram vizinhos do Egito. No mundo deles, para o mundo inteiro, o Egito iria distribuir alimento, fazer negociação. E o rei não encontrou ninguém. E ele então nomeou o José, Yosef, o segundo na linha, como se fosse um vice-rei. E disse para ele, você vai fazer a gestão de todo o meu país. Você vai cuidar do armazenamento de alimentos, você vai cuidar da guarda de tudo que tem no reino. Você só não pode ter poder sobre mim, mas sobre qualquer coisa no Egito você terá poder.
E a porção continua, né? Aí a história segue, ele foi muito sábio, ele conseguiu, e então chegou a fome lá em Canaã. Canaã é a terra do pai dele. Ele já havia se passado cerca de 20 anos que ele estava reinando e o povo o amava, ele era muito querido, aclamado. E os irmãos dele chegam no Egito para buscar alimento, porque eles estavam também passando muita necessidade lá em Canaã, apesar de serem muito ricos. E isso, né, quando os irmãos dele entram no Egito, eles chamam a atenção porque todos têm porte de reis, cada um entrou num portão diferente. Isso levantou suspeita. Vem da mesma cidade, entra por portão diferente, tem que ser levado para o governador. E o governador era ninguém mais, ninguém menos do que o José, o irmão deles. E ele queria ter certeza que os irmãos estavam arrependidos do crime que cometeram ao vender ele para os comerciantes. E ele então pergunta se eles têm mais parentes, e aí eles falam que tem um irmão, tem um pai ainda vivo, mas muito idoso. E ele então tem a brilhante ideia de deixar preso o irmão mais velho, Simeão, que é o Simão, conhecido como Simão. E o Simão, então, fica esperando até que Benjamim chega. E quando Benjamim chega e é acusado de roubar uma taça que o próprio José colocou dentro da bagagem lá de Benjamim, o Judá entra em ação e se coloca no lugar do irmão caçula, porque ele tinha jurado para o pai que levaria o irmão são e salvo. E nisso a história termina. Mas a questão aqui é que essa porção ela é rica porque ela traz que na casa do justo, o justo ele passa por aperto, claro que passa, todo mundo passa, mas ele não passa fome. Na casa do justo sempre tem esperança. O justo não mata a esperança. Essa é a diferença de um justo para uma pessoa que é injusta, né? Uma pessoa que não se apega ao eterno. A primeira coisa que uma pessoa que não tem o eterno como seu Deus faz é matar a esperança. E isso é uma coisa que José não permitiu. Apesar de tudo que ele passou, das traições, das acusações, ele não matou a esperança de que um dia tudo estaria melhor para ele. E assim segue na semana que vem a história de José no Egito. É uma história muito bonita, muito conhecida, e é isso. Sejam bons, tenham esperança, vai melhorar. No mais, Shavuot Tov. Shavuot Tov, senhora Rejane, um ótimo café da manhã. A todos vocês aí, aguarde o momento que também darei uma palavrinha nesse café da manhã com a família Rodrigues. Até daqui a pouco. A todos aí um bom dia, um bom café da manhã, um bom Shabbat. E, pois é, né? Nosso país está passando por comoção social em todas as áreas, em todos os âmbitos. O que nós iremos fazer é o seguinte: nós temos que lutar cada situação, mas principalmente ter o plano B. O plano B é cuidar da nossa retaguarda. O que é retaguarda? Família, casa, nos manter sempre organizados, sempre em ordem, e saber que nem sempre aquilo que a gente espera que vai acontecer possa não acontecer. E se não acontecer, a gente tem um problemão aí nas mãos. Agora, o que a Torá recomenda sobre tudo isso? O povo em si ele é responsável por o que está acontecendo. Como assim? Professores que passaram o ensino errado durante várias gerações, pastores que muitas vezes distorceram o ensino e levaram o ensino errado, e também rabinos em algumas ocasiões também que passaram a instrução errada também. Várias coisas pequenininhas que foram somando. A ausência da responsabilidade dos pais em cuidar dos seus filhos, no momento que deviam estar presentes, estavam ausentes. Isso tudo foi somando para chegar na posição que nós chegamos até agora. Todos são responsáveis, mas de cara, professor, líderes religiosos e os pais. Então que se a gente sair da situação difícil que está acontecendo agora, se você que é pai e mãe, dê mais atenção para os seus filhos. Se você que é professor, passe a ensinar realmente como deve ensinar. Se você que é líder, passe a instruir moralmente a sua comunidade como deve instruir. Para que a gente depois no futuro não faça isso, fica de mão levantada e sendo assaltado. Torá é importante
Mas agora essa é uma época que instrução de Torá não serve mais. Essa é uma época de informação. Guardar as informações para se cuidar. Então falar que vou estudar Torá agora, vou me instruir, é um pouco tarde. Nosso país está numa situação difícil. Vamos sim entrar numa guerra. Você que voltou, Provavelmente. você que voltou na esquerda, estou ouvindo o verbo, acho que vai ser um dos últimos vídeos que eu vou falar abertamente. Você que voltou na esquerda, você é tão culpado, tão responsável por esse país estar assim. Não nessas eleições, que a gente sabe o que aconteceu, mas eu estou falando como um todo, pela briga que você teve. Você que é cristão, de igreja mesmo, religioso, e defende ideias das... Eu tô aparecendo? Por isso sempre estou falando o seguinte: se instruam em tempo de paz, aprendam em tempo de paz, tenham um comprometimento em tempo de paz, para quando chegar o tempo de guerra, o tempo de dificuldade, saber o que fazer. A minha esposa, algum tempo atrás, falava sobre uma questão sobre Discovery. Vocês perceberam que houve uma época, uma temporada que Discovery só falava sobre sobrevivência o tempo todo? Era vários tipos de programa. Botaram até pessoas peladas para ensinar o povo a sobreviver no meio do mato. Não é à toa. A gente foi bem instruído, bem informado como fazer em cada situação. Quem guardou, quem se planejou, vai conseguir se dar bem numa situação difícil como essa. Quem não fez nada, quem não estudou, quem ficou somente na farra, vai ter problemas. Tem comida em casa? Muito bom. Vai precisar ter. Gás também. A gente tem que se organizar para qualquer situação e eventualidade. A nossa arma como cidadão é manter a vida. Existe uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender, mas isso resolve um problemão. A vida está acima da Torá. Então, de passagem já pode falar que a vida está acima da Bíblia. Que a vida está acima de qualquer conceito, qualquer lei. A vida é prioridade. Guarde muito bem isso. Em momento de crise, isso é muito importante. Não se sinta culpado em manter a sua vida. A vida está acima da lei. E a liberdade está acima da vida. E a liberdade está acima da vida. Se você abre mão da liberdade, é a mesma coisa que abrir mão da vida. São duas coisas que a gente não pode abrir mão. Muitos não vão concordar comigo, porque eu não estou lidando com conceitos morais aqui, eu estou lidando com conceitos éticos, e o conceito ético é muito preto no branco, tá? Tá vivo, tá morto, tá livre, tá preso, é assim, não tem lado moral, não tem meio termo. Há algum tempo a gente está encaminhado aqui junto, trocado ideias, informações, é muito bom estudar Torá. Hoje o público que quer se envolver com Torá está bem escondido em casa, né? Por quê? A população quer festa, quer farra. Eu espero que a gente saia da situação, eu espero muito. Eu admiro muitas pessoas que estão à frente dos quartéis, eu admiro muitas pessoas que estão lutando. As pessoas estão fazendo ali pela formação que elas tiveram, tudo que elas têm para fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que se elas tivessem informação sobre Torá, sobre ensino, estariam fazendo muito, muito mais. Mas o pouco que elas têm, elas estão fazendo o máximo. Eu lamento muito pela situação que o nosso país chegou. Me faz lembrar o início da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Você é cristão? Tenha atenção. Foi assim que começou a acontecer com os judeus. A princípio nada, somente burburinhos. Depois, vocês sabem o que aconteceu, o desfecho da história, né? Eu falo claramente que minha família e eu, nós temos uma admiração tremenda pela presidência da República, Jair Bolsonaro. Ele é uma pessoa fantástica, de poucos presidentes que teve muito mais que moral. Ele tem ética. E a ética dele me faz acreditar nele em muitos aspectos. E mesmo que por algum motivo ele não possa continuar e tenha que se encerrar, ainda vou ter uma admiração profunda por ele. A todos vocês aí, eu desejo um bom Shabat. Sei que será um ano dificílimo e a gente terá que aprender a arte de ser invisível. A todos aí, um Shalom.